Ela pede que ela se controle um pouco como uma contratante. Mesmo sendo um pouco tarde, ela se apresenta a ele e diz que seu nome é Enya, e que é uma bolsista da Academia Mágica. Ele pensa que seu contratante valoriza sua linhagem. Se ela se tornou sua contratante, ela deve ser talentosa. E fala a ela que não precisa sentir vergonha. Sua guardiã pergunta quem foi que disse que ela podia sair assim. Ela diz que ficar em casa era triste, então pensou em ver ela. O prota pensa que ela é uma plebeia e ainda bolsista. Dá pra sentir o tanto que eles devem pegar no seu pé. Esse era o motivo de eu não ter me relacionado com eles. Enya pergunta por que o jovem mestre está aqui. Ele responde que é por causa dela. Acreditamos que alguém esteja atrás de você, então virá comigo que vou a proteger. Ela começa a gritar que todas suas preces foram ouvidas. Sua guardiã fica com vergonha, mas ela não para de gritar viva alta. Ela desmaia ela e diz que não pensou que ela queria ir tanto assim. Ela diz que se ela o seguir ele levará ela até o calabouço dos Runkandel. O prota fica sem entender. Ela diz que explicará. Ela diz que tem outro motivo para ajudar ele além de sua lealdade a Tema. E por causa daquele cara ali, ele adormeceu de cansaço, e nem tem ideia de quão fraco está. Tive um pouco de dificuldade para lutar contra ele, mas se ele lutar contra ela não ganhará. Murakami não era fraco, mas na luta que tivemos aquele ataque que dei seria uma piada para ele de 1000 anos atrás. Mas contudo vocês têm que esperar ela vir em algum lugar, então vamos para minha casa, mas convencer aquele ali vai ser difícil. Ela diz que está na hora e quando ela acordar em 10 segundos explique tudo. Ela diz que deixará isso a ele. Enya diz que se ele estar dizendo ela acredita, e além de que essa aventura toda é bem romântica, e diz que vai se preparar para deixar Tika. E a única família que ela tem é só um irmão de 7 anos e um cão. Até amanhã estarei pronta. Falarei à academia que ela ficará ausente por estar doente. Assim ninguém vai investigar. Quando alguém bate na porta perguntando se tem lenha, ela diz que humanos são estranhos. Querer pegar lenha a essas horas, o prota diz que não estão atrás de lenha. Quem está lá fora são espiões de Vermont que vigiam esse lugar e estão aqui para confirmar quem são os visitantes. Ela fica brava por estarem a vigiando, e o levanta perguntando quem o enviou. Um cara que estava dentro de sua casa diz que foi ele. Então pode o soltar. Ela diz que ele deve ser aquele que deve apanhar. Depois de o bater, ele pergunta se ela se acalmou. Ele pergunta se ela está mais calma depois de bater nele. O prota pensa que depois de levar uma direta de um dragão ele ainda ficou bem. Ele não é normal, ou só um membro comum. Essa bandana vermelha que só a elite pode usar. Essa espada curva. Só uma pessoa tem essas características, o braço direito do imperador de Vermont, que se chama Raiz. Até os Runkandel disse que ele é bonzinho com espadas. Foi bom ter coberto o rosto. Ela diz que para um humano ele é bem forte. Ele responde que não quis a ofender, e pede desculpas. Isso foi só para confirmar a identidade de seu convidado. Com isso iremos embora. Não desse jeito. Invadem meu território e querem ir assim. Ele responde que a senhorita N acabou de sair a essa hora. Pode me parar aqui, mas alcançar ela tempo não. Com isso creio que não deseja continuar. Sendo assim irei embora. Ela fala que até a próxima vez ele terá que colocar algo importante para ele, para não perder sua vida. O cara diz a ele que já confirmou a aparência deles, agora voltará para saber suas identidades. Ele fala que não precisa, e vai suspender as investigações. Se provocar ela será pior, então assumirei a responsabilidade. Ele pensa que estão planejando algo, e fala que eles não façam nada até se moverem. Ela diz que é idiota deixar Enya nessa cidade. E se eles não tivessem aqui teria feito algo pior. O prota diz que mesmo que tenha evitado o pior temos que sair. Ela diz que fará isso. Na manhã seguinte, o prota diz que deu sorte de achar um navio que partia nesse exato momento. E que ela não fique preocupada, deu bastante dinheiro para que eles a tratem muito bem. E além do mais Murakami estar com ela, então chamarei o dragão do vento aqui. Uma semana depois Murakami retorna. E diz que esse lugar, ele sabe bem por que ela escolheu ele. Eles fizeram essa casa quando estavam juntos. O prota pergunta se seu coração está esquentando. Murakami diz que ele não fale isso. Sentimentos são coisas ruins de lembrar porque tudo é igual, mas as pessoas não. E não importa o que nós fazíamos, era tudo divertido. Sua cabeça começa a doer. Ela pergunta se ele está cansado de voar só um pouquinho. Ele diz que isso não é o suficiente para o cansar. Ela diz que sendo assim a resposta dela chegou. E o encontro vai acontecer amanhã. O prota pergunta o que ela fará quando a ver. Vou perguntar o paradeiro do guardião de Azemil. Se ela não falar vou espancar ela. Murakami diz que sem a sua contratante ela pode fazer o que quiser. Ela fala que ele não é para intervir. Ele diz que mesmo estando fraco não quer ajuda da sua ex. Isso não é ajuda, estou fazendo isso pela minha Enya. É só questão de honra. O prota pensa se ela virá mesmo.
e se eles estão mesmo sequestrando para criar contratantes vão vir preparado até os dentes. Eles aparecem e o vice-líder dos Zipels estava com ele. Ela pergunta por que não veio só, e assim como eu estava curioso sobre o contratante de Olta, ele também estava então veio junto. Ela diz que está sendo bastante rude com as palavras. Violeta pede desculpas e diz que irá direto ao ponto, além do contrato de Olta. Ela pergunta onde está Latri. Violeta começa a rir e diz que foi enganada esse tempo todo por ela. Ela insiste e pergunta novamente, dizendo que ela sumiu faz um ano, e por causa dela o contratante de Azemil está sem seu dragão guardião. Violeta diz que ela está bem com um tom de deboche, o que a deixa ainda mais brava. Violeta diz que não sabe a relação dela com o contratante de Azemil, mas seria melhor não se meter com os Zipels. Murakami diz que ela realmente sequestrou um dragão filhote que ainda não sabe nada desse mundo. Violeta fala que fará uma proposta. Entregue o contrato de volta e deixará ela viver. Ela responde que ela não tem noção de nada. Ela não é nada além de um réptil velho. Ela diz que, sendo assim, só morra. Quando que Cantel fala que tem uma proposta para ela também, me devolva a Latri e eu te matarei rápido. O velho diz que ela se esquivou bem dos ataques dela e que depois de longos anos, poderá usar todo o seu poder ao máximo. O prota pensa que essa é a primeira vez vendo a magia de um mago de 9 estrelas, e que ele era o membro que foi impedido de entrar no banquete. Mas agora verá seu poder de perto. Ele grita que ela se prepare. Ela pensa que tem que desviar a qualquer custo. Ela tenta voar e não consegue. Violeta diz que todo o ar desta ilha é dela e que ela é a deusa do vento. E que para chegar ao seu nível ela tem que viver por mais tempo. Ela diz que mesmo assim só conseguem fazer isso. Ela diz que mostrará todo o seu poder. E em um ataque conjunto, eles a atacam. O prota pergunta se Murakami não fará nada. Ele diz que mesmo ela estando em desvantagem, ainda é cedo. E que eles estão confiantes demais, quando o tempo é parado por ela. Os Zipels diz que faz tempo que não via esse poder, que pode até parar a magia. Que Cantel fala que partirá eles em pedaços. Ele grita que ela está se achando porque parou um golpe fraco e a manda atacar novamente. Ela pensa que não consegue mexer seu corpo e que, se esse for o poder do tempo, é muito forte. Que Cantel avança, pega sua cauda e a joga no chão, desferindo vários golpes contra ela, e pergunta se ela vai continuar falando depois disso, chamando-a de réptil velho. Ela derruba afastando o velho para longe, e pergunta se ela lembra contra quem está lutando, e veremos se ainda consegue falar depois de perder a língua. O velho Zipels implora que ela pare de fazer isso, ela manda ele ficar quieto que sua vez chegará em breve, e pensa que será melhor pedir ajuda ao Jin, para lutar contra o mago por ter usado muito poder. Os Zipels diz que ela é muito arrogante para saber seu lugar. Murakami reconhece o orbe que ele tem e diz que eles eram para estar destruídos há anos atrás. E como ele conseguiu isso? Essa coisa solta um grito estridecedor. O velho diz a ela que sempre deve ter pensado que era mais forte por ter nascido com o poder do tempo. Mais dragões e humanos todos cairá sobre a bandeira dos Zipels, então só morra de uma vez. O orbe da origem foi criado pelos deuses caso o mundo entrasse em destruição. Esse item tinha o poder de todos eles, mas foi destruída por eles mesmos, não por ter ficado forte, mas por se tornar a destruição do mundo. O Murakami se move para ajudar e pensa como algo tão poderoso acabou nas mãos dos Zipels. Ela pergunta o que seria isso. Ele diz que era assim que ela deveria tratar ele. Os fracos têm que se ajoelhar para os fortes. Murakami grita que ele se afaste dela. Ele diz que só existe 2 dragões negros e um pertence aos Runkandel. E diz que então ele despertou do sono profundo. E que esse garoto ao seu lado é seu contratante. E ele deve ser o mais novo que saiu de casa recentemente. Ele fala que veio pelo contrato de Olta, mas achou coisa melhor, e diz que para deixar tudo igualado também acordará seu amigo, e traz seu dragão de volta à vida. Murakami diz que isso tudo é loucura. De cara ela o ataca e diz que ele está mais fraco, e pede que ele volte a dormir. Ele desvia devolvendo o ataque. Ela diz que se for fácil demais se sentirá mal. Voltando ao velho, ele diz que planeja ter ajuda dela, mas já que viu isso terá que morrer. O prota iria atacar e foi visto. Ele diz que um moleque que nem ele, mesmo atacando não mudará nada, e leva seu ataque em cheio. O dragão vendo isso vai em sua defesa acertando o prota em cheio, arremessando ele para longe. O velho aproveita para atacar de volta, e o dragão ataca junto. Sem saída ele usa o colar que sua irmã deu trazendo ela para a batalha. Ela diz que ele nem se despediu dela, e que talvez essa luta seja demais para ele lutar sozinho. Ela diz que ele saiu e nem sequer falou para ela, mas mesmo assim parece que essa luta é demais para você. O velho a reconhece e pensa que ela é a baleia branca. Ela vê e diz que o segundo no comando do clã Zipels e seu dragão do vento. Para ter me chamado aqui deveria ser algo desse nível.
e diz que seu irmão fez um bom trabalho ter eles como inimigos, e pergunta se ele está machucado. Ele responde que se ela não tivesse vindo o ataque de antes acertaria ele, mas agora não. Ela pergunta se o velho ficará calado, se ele não explicará como começou toda essa confusão contra seu irmãozinho. O prota pensa que seu oponente é o segundo no comando do clã Zipels e ainda um dragão do vento, que foi revivido por um item divino. Será que ela vai conseguir? Não, eu tenho certeza que essa luta já está decidida. Murakami o chama e diz que está na hora deles saírem dali, e que ele tem uma boa irmã. Se ela tivesse atrasado um segundo estaria morto. O velho diz que não esperava que ela apareceria, mas mesmo assim um tratado foi quebrado. Luna Runkandel, seu irmão mais novo Jin Runkandel, usou magia, então o clã Zipels não deixará isso passar impune. Ela diz que entende, mas quem vai relatar isso ao seu clã? Ele diz que isso é uma ofensa e ataca ela. Ela defende seu ataque e diz que todos os Zipels com quem lutou era fraco, mas agora sei por que são tão fracos. O dragão entra na frente, ela o corta todo e pergunta se ele continuará nessa forma. Ele vira humano e é bufado pelos Zipels. Ela pensa que esse poder que estão usando é poder demoníaco. Ela fala que para isso ser ativado precisa de tempo, e pensar que o segundo no comando seria tão fraco. O dragão a ataca e diz que isso foi uma ofensa grave. Ela desvia e defende todos os golpes. Se afastando dela, ela diz que ele está no limite, e já que ele não tem nada para mostrar mais vai acabar logo com a brincadeira, e usa a terceira forma de sua espada, a chuva de meteoro. A esgrima do clã Runkandel pode ser descrita como violenta, ela é destrutiva e ofuscante. Então vá, capture batalhe e aproveite. E por esses motivos a lâmina do clã não tem forma. As únicas coisas que existem são técnicas e movimentos de destruição para derrotar seus inimigos. O prota diz que essa forma é ofuscante, brilhante e linda, mas além de tudo é tão poderosa. Seu dragão usa seu corpo de escudo para o proteger, mas ele está em transe pelo que viu. Ele pensa que como alguém que não é um contratante possui o poder de um deus. Nem sequer artefato, nada, ela só está usando sua força bruta. Isso é mesmo humano. O dragão diz que pelo menos ele tem que sair vivo dessa luta. Se ele ficar vivo pode trazer de volta, então dará sua vida para salvar ele. Ele pensa que isso é verdade desde que ele tem o orbe do deus demônio pode revirar esse jogo. Quando a maré de seu ataque passa, ela diz que isso está longe de superar seu pai. Mesmo assim isso serviu de boa lição para ele, assim tomara que eu tenha deixado ele mais animado. Quando ela iria falar algo ao prota, ele se ergue mais uma vez. Ela diz que isso fere seu orgulho. Ele levantar assim deixa ela sem graça na frente do mais novo. O prota pergunta se eles sabem o que é isso. O Murakami diz que agora tem certeza eles estão usando os contratantes para fazer essas orbes. Elas foram feitas para manter os outros sob controle, mas ainda bem que ela ainda está fraca, e diz que será melhor se irmos embora. O prota fala que não deixará sua irmã lutando sozinha. Ele diz que ela é muito mais do que forte, isso não será nada para ela. Ele pensa que fez primeiro o contrato, e depois conheceu Murakami, e pode até ter tido sorte, mas fugir assim sem nem lutar, não, isso não vai acontecer de novo. Murakami pensa que sabia que ele não era covarde, mas esse espírito de luta que ele emana dá muito orgulho, e que esse é o caminho, então não perca nunca esse espírito. E enquanto fica mais forte deixe que eu, seu guardião, o protegerei de tudo. Sua irmã pergunta se ele pensa que algo mudará porque mudou de forma. Ela diz que isso é uma pena. Ele o ataca e diz que o poder de Deus está com ele. E o que ela tem? Uma espada gigante. Ela responde que para um espadachim uma simples espada sempre será o suficiente. E se você usar todo o seu poder, por pena eu mostrarei metade do meu. E com isso te mostrarei algo que nem em sua vida inteira você teria. Te mostrarei como é uma lâmina bem afiada. Ele vê que sua áurea ficou vermelha. E pensa que isso não importa agora que está no mundo dos deuses e pede que ela ataque com tudo. Ela usa a lâmina da mente. E o ataca usando a lua de sangue. Ele grita que mesmo vendo seu poder não desistiu. Então mostrará o quão fraca ela é. Ela usa a lâmina da mente para ativar a lua de sangue e parte ele ao meio, fazendo o orbe dentro dele ser partido junto. E ele cria um núcleo que começa a puxar ela. No céu Jin grita que ela segure sua mão. Ela diz que hoje também foi salva por seu irmãozinho. Ao longe o imperador pergunta se a ilha inteira sumiu. Rei diz que sim. E um vórtex misterioso também apareceu puxando tudo. E uma pequena quantidade de magia humana. E do dragão do vento junto do dragão prateado. E o do vento pertence aos Zipels e cremos que ele está morto. E também achamos isso no local. Ele pergunta se eles descobriram quem eram seus contratantes. Ele diz que não. Ele pergunta se o vice-patriarca dos Zipels já o respondeu confirmando. Ele diz que não. Ele diz que ele omitiu várias coisas do relatório. E pergunta se ele já descobriu quem eram os hóspedes da Kinkatel. E diz que se ele não sabe quem saberia.
e se a Nia não for encontrada desista dela, e envie homens fortes aos Zipels. Por mais que tenhamos um trato fizeram muita bagunça na minha casa, e que não é paciente então não erre dessa vez. Os dois caras conversam sobre essa luta que até uma ilha sumiu entre os dragões, e que de tudo que sobrou do orbe foi um vórtex. O cara diz que eles quebraram sua obra-prima então vamos reclamar senhor. Ele pensa que os Zipels só estragaram tudo, e agora vão ter que adiar o plano de matar aquela pessoa. Ele diz que os líderes deles estão furiosos graças a isso, e eles estão até reconsiderando o acordo com os Zipels então só ignora qualquer mensagem deles. De algum lugar uma pessoa diz que o vice-patriarca morreu. O dragão com ele pergunta como se levaram até o orbe. Ele diz que de duas uma, ou o dragão era forte demais ou alguém de fora interviu. Mas quem? O dragão fala que recentemente um dragão negro matou o gigante do cemitério. Talvez tenha sido a Misha. Ela não teria medo desse orbe. Faria mais sentido se fosse ela. Misha. Ela não é irmã do Murakami. Sim, e a Kinkatel é ex dele. Então tudo está relacionado. Ela pede que ele vá atrás dela. Ele diz que se um dragão negro se esconder ninguém o acha. Então seria impossível. Ele pergunta se ela não está triste com a morte de seu irmão. Ela diz que sim, tão surpresa quando ele foi no banquete dos Runkandel sem avisar a ninguém. Temos que pedir para o transformador fazer outra, mas mesmo assim será difícil. Mesmo com a morte do patriarca dos Runkandel, ainda tem seus filhos, e sem falar do rei do mar. O dragão pergunta se ela não está chorando demais para alguém que quer dominar o mundo. Alguém bate na porta da babá quando ela vai ver era o Prota. Quando ela ver todo mundo, e até a Luna, ela desmaia, e o Murakami pede que ajudem sua torta de morango. Enquanto Murakami abana ela diz que tudo deu errado. E agora o jovem mestre será expulso de casa. Luna diz que ela entendeu tudo errado. E se ela se importa tanto assim com ele, ele deu muita sorte. Ele diz que sim. Quando Kashmir chega e pergunta quem são as pessoas que ele trouxe com ele, o Prota pede desculpas por não ter falado antes, e diz que essa é sua irmã mais velha Luna Runkandel. Ela demonstra que o conhece o chamando de Lâmina Fantasma. Ele diz que esse é um apelido vergonhoso mas está feliz que ela o conhece. E a mulher sentada ali é o dragão prateado. Com medo de errar como fez com Murakami, ele se apresenta de forma apropriada. O Prota pede desculpas mais uma vez por incomodar ele. Quando a Kinkatel pede que ele vá direto ao ponto e diga onde está minha contratante, ele diz que antes disso, o dragão guardião de minha filha voltou, mas ela não lembra de nada. Só que saiu por uns dias para estudar magia, talvez ele não tenha sido sequestrado. Kinkatel diz que ela foi. Já que o autor confessou na sua frente, Murakami diz que eles já limparam as evidências. Eles estão limpando tudo que tem a ver com o orbe do deus demônio. E isso é a especialidade dos Zipel. Se algo der errado é só apagar as memórias das pessoas. O Prota diz que depois contará com mais detalhes a ele. Murakami diz que só tem um motivo para eles ter criado esse orbe. Para se tornar um deus, eles estão reunindo o poder de todos os deuses existentes para se tornar os mais fortes do mundo e massacrar todos que se opor a eles. Kashmir pede que eles descansem agora e tentará procurar por mais informações. E pergunta se a Kinkatel deseja ver sua contratante. A babá dele acorda. Ele pergunta se ela está melhor, mas quando ela ver a Luna outra vez, ela desmaia de novo. Horas depois, sua irmã diz que ele acabou com uma organização criminosa que tinha como base a cidade livre de Tikan, derrotou o vice-patriarca dos Zipel junto de seu dragão. Isso tudo antes de ser porta-bandeira provisório. Então será aceito de volta quando souberem de seus feitos, mas terá que ficar mais atento de agora em diante. A babá diz que pensou que eles estariam acabados quando ela descobrisse. Luna diz que não precisa se preocupar, ela só fingirá que não viu. A babá diz que agora é só esconder do patriarca. Ela diz que provavelmente ele já deva saber de tudo. O Prota pede que ela não se preocupe que ele já tem um plano. Ele irá ver seu pai junto de sua irmã, até ela fica sem acreditar no que ouviu. E fala que ele deveria ficar quieto enquanto ele finge não saber de nada. Ele diz que é melhor ele ouvir de sua boca tudo o que houve até agora. Ela pergunta se ele sabe das consequências de voltar antes de sua prova acabar. Ele diz que os Zipels estão tentando derrubar os Runkandel. Com isso não se importa mais com essa prova, mas também fará outra proposta. Luna diz que nem ela fez isso, e tem certeza que se ele voltar assim, ele vai o matar. O Prota fala que ela vai o proteger quando isso acontecer. Ela vai até ele e diz que sabe o que a babá dele deve sofrer, mas contudo irá com ele até o pai. Ele diz que eles vão partir no primeiro portal. A babá pergunta por que ela está fazendo isso por ele. Ela diz que na família só tem um querendo derrubar o outro, mas pelo menos ficará ao seu lado para ser seu escudo. Ao chegar eles são confrontados, que ao invés de prender ele o trouxe até aqui. Que explicação dará agora? Luna diz que é bom que ele seja grato a ela pelo resto da vida. Todos ficam hostil quando vem o Prota.
Um deles pergunta por que ele voltou antes da sua prova acabar. As outras duas diz que esse é o resultado de todos passarem a mão na sua cabeça. E sei que até a Luna acha isso errado. A Luna pensa que seu pai já sabia por todos estarem aqui esperando ele. Ao longe Mary diz que isso é frustrante o mais novo desistir de ser porta-bandeira, ou estar curioso para saber o que tem depois da morte, e ela lembra que ele não pode morrer antes de lutar contra ela. Ela pergunta a Luna por que trouxe ele aqui. Ela responde que ele que quis vir. E por que não o impediu? Ela diz que não sabe. E pergunta onde o pai está, e ela pergunta se o mais novo veio atrás dele. O prota diz que sim. Isso deixa eles mais bravos ainda. E pergunta se ele quer morrer mesmo, só porque derrotou os irmãos Tona. Não tá se achando demais. A segunda mais velha entre eles pede que ele vá, e diz que ele está em sua sala. E antes da Luna passar ela pede que ela deixe sua arma para trás. Essa foi uma ordem direta do patriarca, que ele deve ir sozinho. Ela o olha e diz que se ela não quiser, todos a cercam e diz que se ela não largar sua espada ela morrerá. O prota pede que ela espere ele aqui fora. E como filho dele, sei que nada acontecerá. O prota pensa que nenhum dos irmãos sabe nada sobre ele. Ele nunca ligou para regras e se ele deixar que eu explique como da última vez dará tudo certo. Quando o prota iria bater na porta, ele a quebra e diz que suas expectativas nele foram muito altas. E se te dei 5 anos por que voltou? Essa energia feita com áurea da sua espada, já vi antes. Ele deve estar mostrando o que ela pode fazer se a usar. Ele diz que não perguntará de novo. O prota fala que um filho não pode ver seu pai, e pensa que não pode voltar mais atrás. E diz que veio porque sentia falta dele. Ele pensa se algum dia algum filho seu já tenha falado isso a ele. Ele pergunta se ele ficou molenga depois de ser exposto ao mundo. O prota diz que não. E sempre gostou dele. Ele usa sua áurea e diz que quase riu, mas vá direto ao ponto que veio fazer aqui. Ele diz que o vice-líder dos Zipels, ele morreu. Ele pergunta se foi ele que fez. O prota diz que não foi a irmã Luna, mas eu coloquei ela nessa situação. E se me der permissão relatarei tudo. O patriarca diz que por mais que seja insolente, me conte tudo. O patriarca diz que entende que de Tika até Vermont ele passou por muita coisa, mas ainda assim, por que veio? Ou acha que matar o segundo no comando de um clã grande fez alguma diferença no mundo? O prota diz que na verdade ele não era forte, mas a irmã Luna sim. Mas não pode ser alguém como ele poder destruir os Runkandel. O patriarca confirma e diz que é verdade. Ele não era forte e que tem outro que não foi revelado ao mundo. Ele diz que suas suspeitas foram confirmadas. Mas tem outra coisa. Ele usou um artefato. E ele o chamava de orbe do deus demônio. E pelo que descobrir isso era uma imitação de um criado pelos deuses. O patriarca pergunta se foi o Murakan que o contou. Ele pergunta se ele sabia desde o início. Ele responde que sim e sobre sua mana também. E isso foi só uma dedução mais em pensar que o grande dragão negro seria reduzido a um gato doméstico, mas mesmo assim uma réplica do orbe da origem. Isso foi uma baita de uma notícia. Porém tenho que pegar o relatório da Luna, e pensa que isso é perigoso, e terá que falar para o reis do Mar Negro, já que eles são fragmentos do orbe da origem. Ele diz que perdoará ele por ter quebrado as regras, mas ele não viria aqui em vão então o que quer. Ele pede que durante o tempo que ele passar fora não mande nenhum Runkandel ir até a cidade livre de Tikan. Ele diz que se foi lá que ele fez sua base principal fará o que pede. Mas em troca faça o líder dessa cidade o Lâmina Fantasma se juntar a você. E prove que ele é seu aliado. Se fizer isso nenhum Runkandel pisará em Tikan. E te darei 1 ano para fazer isso. Antes pedi que ele fosse instrutor dos Runkandel mas ele recusou. Então me prove isso. O Proto leva até seu pai. E ele o conta tudo o que houve entre eles. Ele pensa que essa é a pressão do mais forte do mundo, mas não pode o temer porque é convidado do Jin. O prota diz que já que provou ser seu aliado cumpra com sua promessa, e ele pensa que o jovem Jin não pode falar assim com um semideus, senão ele pegará Tika para ele. Isso não, agora a independência de Tika já era. O patriarca diz que a partir de agora nenhum Runkandel pisará em Tika sem sua permissão. Ele pede obrigado por acreditar nele. O patriarca diz que agora que ele terminou saia que tenho algo a falar com Kashmir. Ele diz que esperará fora da mansão. Ele diz que finalmente conheceu ele. E agora vão conversar um pouco. Ao sair ele encontra os irmãos Tona. Ele pensa que eles estão preocupados com ele. Eles perguntam como o Prota está se o pai fez algo com ele. Ele diz que está bem. E pergunta se eles podem fazer um favor a ele. Eles perguntam o que seria. O prota pede que eles cuidem dos seus cadentes, e que deixará isso nas mãos deles, e também falará isso a eles. E sai, eles pensam que ele não mudou nada. Ao sair ele diz que o pai quer falar com a Luna, e é sobre aquele dia. A outra irmã pergunta por que estarás ignorando. Ele diz que é muito importante então elas não podem saber. Quando Kashmiri diz que estava procurando, ele pergunta se a conversa com seu pai foi boa.
Ela grita que esse forasteiro também entrou no Jardim das Espadas. E o que vieram fazer aqui? Sua irmã apara e diz que seu pai já resolveu não os perturbem mais. O prota agradece a ela por ter o ajudado. Ela pergunta o que ele fará agora. Ele responde que focará em seu treino. Ela diz que ele fique bem. E ele se despede de todos. Um mês depois, no campo de treinamento subterrâneo de Kashmir, ele lutou contra a líder dos cavaleiros em uma luta simulada 30 vezes, e perdeu todas. Ajude o perfil a crescer e comentem o que acharam.